Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1. Nós vamos iniciar um propósito hoje, que é a nossa família na mão do oleiro, ou a nossa família na casa do oleiro. E o título da mensagem é O Vaso do Oleiro. Jeremias, capítulo 18, versículo de número 1 e versículos seguintes. Todos encontraram? Amém? Graças a Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Jeremias, ali bem ao despertar, do sono, Deus ele fala: levanta-te e vai à casa de quem? À casa do oleiro. O oleiro era aquele que tinha a profissão de fazer e refazer vasos de barro. Então o oleiro é aquele que tem a profissão de fazer vasos. E quando o vaso se quebra, o que o oleiro faz? O oleiro viu que o vaso se quebrou, ouviu que o vaso está rachado, ouviu que o vaso saiu meio com o quê? Defeito. O que o oleiro faz? Ele quebra aquela massa de novo e começa a refazer tudo novamente. Por causa de quê? Um vaso rachado, o quê? Pode vazar água, não pode? Um vaso rachado vai ter utilidade? Não vai. Um vaso furado vai ter utilidade? Não vai. Então, para que o vaso ele seja ali bem feito, o que o oleiro faz? O oleiro quebra e refaz de novo. Então Deus pede a Jeremias que ele desça à casa do oleiro, porque lá Deus vai falar com ele. Ou seja, lá na casa do oleiro, Deus vai direcionar a Jeremias uma palavra. Irmãos, irmãs, para nós termos a nossa família ali transformada no poder de Deus, com as áreas da sua vida refeitas na vontade perfeita do Senhor, a gente precisa estar na casa do oleiro. Hoje para nós a casa do oleiro é a casa de quem? De Deus, aonde Deus vai falar conosco através das palavras, aonde Deus vai falar conosco através da Escritura. Então é importante a gente estar na casa do oleiro. É, pastora? Sim, é importante estar na casa do oleiro. E ali nós prestarmos atenção àquilo que Deus quer falar a respeito da nossa vida, mas também as direções que Deus quer dar a respeito da nossa família. Então, primeiro passo importante é você estar na casa de quem? De Deus. Aonde Deus vai falar contigo. Aonde Deus vai falar contigo através da palavra, através das Escrituras, aonde Deus vai te abrir a porta à palavra. Então, estar na casa do oleiro, para nós hoje, representa estar na casa de quem? De Deus, aonde Deus vai falar conosco, através da palavra e através das Escrituras. Aí diz assim, então ele falou: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre o quê? As rodas. Então, quando Jeremias chegou lá, ele viu o oleiro fazendo a obra dele, que era o vaso, sobre o quê? Sobre a roda. Então, era lá manualmente que o oleiro fazia o vaso, sobre uma roda. E ali, ele ia moldando o vaso, ia subindo o barro. Ele com as próprias mãos, o que? Ia moldando o vaso. E Jeremias começou a observar aquela obra. Quando você estiver na casa do oleiro, você tem que observar toda a obra que está sendo realizada. Quando você estiver na casa de Deus, irmãos, observe que obras estão sendo realizadas na sua vida e também estão sendo realizadas na sua casa. Na casa de Deus é o lugar onde as obras de Deus são realizadas na nossa vida e também na nossa casa e na nossa família.
E a gente precisa bem observar o que Deus tem feito. Tem pessoas que muitas das vezes se esquecem do que Deus fez por elas, do que Deus tem feito na casa delas, de quantos livramentos Deus tem dado à sua família, de quantas direções Deus tem dado à sua casa. Muita gente se esquece da obra redentora que Deus tem feito na sua o quê? Na sua família. Talvez você se esqueça da onde que Deus tirou você, ou da onde Deus tirou um familiar seu. Você está se esquecendo de observar as obras do oleiro, como Deus tem ali, cuidado daqueles que são seus, como Deus tem cuidado daqueles que são da sua o quê? Da sua casa, que moram dentro da sua casa, como Deus tem ali guardado aqueles que moram dentro da sua casa, fazem parte da sua família, estão lá dentro do seu lar 24 horas contigo. A proteção, você tem observado a proteção de Deus? Você tem visto as obras sendo realizadas dentro da sua casa, dentro da sua família? Na casa de Deus você vai ter uma direção para você começar o quê? A observar. Tantas coisas, irmãos, que Deus tem feito. Deus já fez no seu casamento, Deus já fez na sua casa, Deus já fez pela vida dos seus filhos. Quantas coisas Deus tem feito na vida dos seus netos. Quantas obras Deus tem realizado. Comece a observar. A casa do oleiro, ela nos faz observar as obras. A casa do oleiro, ela nos faz observar o moldar e o trabalhar no vaso. Jeremias desceu lá e ele observava como o vaso estava sendo o quê? Moldado. Imagina lá o oleiro moldando o vaso, ali segurando na roda e moldando o vaso. Ali começando pequenininho, o vaso ia o quê? Crescendo, ganhando forma, abrindo, o vaso ia ali crescendo, tomando tamanho, e Deus ali o que? Mostrando a Jeremias, observa aí, olha, observa aí a obra nas mãos, sobre as rodas, aí que o oleiro faz. Aí diz assim, versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do quê? Do oleiro, tornou a fazer dele outro o quê? Vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos o quê? Fazer. Então, o oleiro estava fazendo o vaso. Quem era o dono do vaso era quem? O oleiro. É ele que fez. E o vaso quebrou. E o que o oleiro fez? Ele tornou a fazer de novo. Como eu falei, para que serviria um vaso o quê? Quebrado. Para que serviria um vaso o quê? Rachado. Para mais nada a não ser lançado o quê? Fora. O oleiro, como alguém que tinha sabedoria, não ia jogar fora o barro. O que ele fez? Ele o quê? Começou a refazer de novo. Ele estava fazendo, aí o vaso o quê? Quebrou. Aí ele começou a obra o quê? De novo. São igual áreas da sua vida, áreas da sua família, áreas da sua casa, que Deus não vai lançar fora, amém, povo de Deus? Se Deus tem um plano de salvação sobre a sua casa, sobre a sua família, Deus não vai abrir mão, não vai lançar fora. Mas se o vaso rachou, quebrou, Deus vai começar a obra novamente. Se algo deu errado, se alguém foi enganado, se o diabo armou uma cilada para alguém da sua casa, da sua família, saiba que nisso o diabo não saiu como vitorioso. Não saiu não porque ele não é vitorioso não. Ele é um derrotado. Deus vai começar uma nova obra na sua casa, uma nova obra na sua família de conversão e de transformação. E muitas pessoas a partir desse momento, dessa nova obra de Deus sendo realizada, vão se converter, amém, povo de Deus? Vão voltar o coração para quem? Para Jesus. Vão voltar o coração para a palavra. Talvez a pessoa recebe uma má notícia, não é aquela notícia que ela queria, Aí vem aquela notícia ruim, mas sabe que Deus vai começar uma nova obra. Deus está refazendo a história da sua família. Deus está escrevendo uma nova história para a sua o quê? Para a sua casa. Deus vai dar uma nova chance, uma nova oportunidade à sua família. Se o vaso quebrou, Deus vai recomeçar uma nova o quê? Uma nova obra. Se o vaso rachou, se deu algo errado, se teve algo que não deu certo,
Talvez ali por vigilância, falta de vigilância de alguém. Talvez ali por uma pessoa ali não ouvir a voz de Deus, deu algo errado. Por alguém ali não estar atento à direção de Deus, algo deu errado. Mas Deus começa uma nova obra na sua casa. Deus começa uma nova obra na sua família. Deus começa a escrever uma nova história para a sua família a partir desse momento. Deus é aquele que quebra o vaso, e se o vaso quebra, Ele o quê? Refaz. Se o vaso rachar, Ele refaz. Se algo dá errado, Ele refaz novamente. Irmãos, Deus, Ele pode começar, recomeçar, refazer, restaurar, iniciar tudo novamente. Para Deus isso não é o que? Problema. Desde que o vaso seja feito para a honra do Senhor. Desde que a obra seja feita para que haja plano de salvação. Muitas das vezes o diabo vai tentar colocar, uma acusação, ou o diabo vai tentar colocar, não tem mais jeito não, acabou tudo, o diabo vai tentar enganar a sua casa, tentar enganar a sua família. Não, mas Deus pode refazer uma nova obra, irmãos. Deus pode refazer tudo do zero. Deus pode recomeçar na vida de qualquer pessoa. Deus pode dar uma nova chance, uma nova oportunidade, desde que a pessoa aceite ser quebrantada, desde que a pessoa aceite a oportunidade que Deus a dá, desde que a pessoa esteja na casa do oleiro, esteja ouvindo as palavras de Deus, desde que a pessoa tome de todo o coração a decisão de deixar Deus quebrar ela e refazer de novo. Quebrar ela e refazer as áreas da vida dela de novo. Talvez áreas da sua vida, áreas da sua família que foram quebradas, foram desfeitas, talvez por escolhas, por decisões que as próprias pessoas tomaram e viveram, fizeram com que áreas da vida dela fossem quebradas. Mas Deus pode refazer tudo novamente. Deus pode reescrever uma nova história à sua casa. Deus pode quebrar o vaso e refazer de novo, porque Ele que é o dono do vaso. Ele é o oleiro, Ele é o dono do vaso. Então, se Ele viu que o vaso rachou, quebrou, Ele coloca de novo na roda e refaz novamente. Vai lá, vai moldar novamente. Deus não vai lançar fora. Se tem jeito, se a massa ali, do vaso, de barro, ainda tem jeito de refazer, Deus não vai lançar fora. Ele recomeça novamente, vai moldando novamente. O teu casamento ainda tem jeito, Deus quebra e refaz de quê? Faz de novo. Quebrou, rachou uma área, Deus vai lá coloca de novo na roda e refaz o quê? Refaz de novo. Pastor, eu tive um problema dentro da minha casa, com minha família, muitos problemas. Parece que a minha família desfez de alguma forma. Parece que minha casa não é unida como era antes. Parece que as pessoas da minha família estão pegando caminhos que não são os caminhos de Deus. Então, Deus quebra tudo e refaz o quê? De novo. A sua oração tem que ser colocar a sua família, a sua casa nas mãos de quem? Do oleiro, que é aquele que pode refazer a obra novamente. É aquele que pode refazer a sua casa novamente. É aquele que pode refazer o seu casamento novamente. É aquele que pode refazer áreas e setores da sua vida novamente, até se for necessário iniciar do zero, iniciar novamente. Ele pode fazer, porque Ele é Deus, e Ele que é dono do barro. Amém, povo de Deus? E Ele que é dono do vaso, e é Ele que é dono da obra, da obra-prima. Deus, Ele pode refazer. Amém? Deus, Ele pode reconstruir. Deus, Ele pode restaurar. Deus, Ele pode modificar. Mas a pessoa tem que estar no lugar certo. Qual que é o lugar certo? Na casa do oleiro, na casa de Deus. No lugar certo, ouvindo o quê? As palavras de quem? De Deus. Atento às Escrituras, dando atenção àquilo que a palavra de Deus fala e direciona. E não somente isso, irmãos, disposta a ser o quê? Moldada. Se precisar ser quebrantada, ser quebrada de novo, Se precisar iniciar do zero de novo, em áreas da sua vida, se precisar recomeçar em meio à sua família, em meio ao seu lar,
A pessoa tem que estar ali na dependência de quem? De Deus. Ela tem que estar lá na sensibilidade, o quê? A voz de quem? De Deus. Ela tem que ser como esse vaso na mão do oleiro, disposto ou disposta a ser moldada novamente, disposto ou disposta a recomeçar de novo no Senhor, disposto ou disposta a ser moldada pelas mãos de quem? De Deus, para Deus fazer dela um vaso de quê? De honra, para Deus fazer dele e dela um vaso para a glória de Deus. Amém, povo de Deus? Hoje nós vamos só até aqui, quarta-feira nós vamos continuar esse propósito. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela palavra de Deus.